Capítulo 5. Suicidas. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou preparar um banho. O garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver se estava indisposto. Foi então testemunha de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris 6 dias depois de sua morte, deu as respostas seguintes. 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Espere, ele está aí. 2. Onde estais agora? Resposta. Eu não sei. Dizei-me, onde estou? 3. Estais numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco? Resposta. Dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrestres estão ainda vivazes. Ele não se crê morto. 4. Quem vos empenhou para vir a nós? Resposta. Senti-me aliviado. 5. Que motivo vos levou a suicidar-se? Resposta. Estou eu morto? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis o quanto sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar? 6. Por que não deixaste nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Resposta. Eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. 7. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Resposta. Sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. 8. Quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? Resposta. Não, a tudo não. 9. Tinhais uma família, uma mulher, filhos? Resposta. Estava abandonado, nenhum ser me amava. 10. Que fizeste para não ser amado por ninguém? Resposta. Quantos o são como eu? Um homem pode estar abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. 11. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? Resposta. Eu tinha sede da morte, esperava o repouso. 12. Como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Resposta. Não acreditava mais nele, estava sem esperança. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões tivestes no momento em que sentistes a vida extinguir em vós? Resposta. Eu não refleti, eu senti, mas a minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. 14. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Resposta. Ela o está? 15. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Resposta. Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. 16. Ao espírito de São Luís. Que entende o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta. O espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor. 17. Esse estado é sempre a consequência do suicídio? Resposta. Sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até ao termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida, o suicida a quebra inteiramente. 18. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade, e que abrevia a duração natural da vida? Resposta. Não. Que entendeis por suicídio? O espírito não é culpado senão de suas obras.
Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco e, sobretudo, naquelas que durante a sua vida não elevaram sua alma acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se há um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, pergunta-se se dorme e ele responde quase sempre não, e a sua resposta é lógica. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência de sua liberdade moral, não pensa dormir e, com efeito, não dorme, na acepção vulgar da palavra. Por isso, ele responde não, até que esteja familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele, a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele, não está morto, e o diz até o momento em que adquire a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo acima, ela é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem se não fosse abreviada. Este estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequentemente naqueles que viveram mais da vida material que da vida espiritual. Em princípio, não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. O pai e o conscrito. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se, por sua posição, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. A São Luís. Quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? Resposta: sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. 1. Evocação. Resposta: oh, obrigado, eu sofro muito, mas é justo, entretanto ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, se detém, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode escrever. 2. Preenchei a lacuna que deixastes. Resposta: eu sou indigno. 3. Dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar, mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência? Resposta: a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. 4. Poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Resposta: sofro duplamente na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. 5. A vossa ação teve o vosso filho por um único motivo, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Resposta: só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. 6. Prevedes o fim de vossos sofrimentos? Resposta: não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe, o que me é um alívio. 7. Ainda há pouco, não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte de vossa punição? Resposta:
Eu o poderia, com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que se a isso chegardes, ser-vos-á um alívio. O Espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e muito grossos: Deus é muito bom. 9. Nós vos sabemos reconhecidos por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Resposta: sim, se vos apraz. 10. A São Luís: quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar? Resposta: este Espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse, em seu favor, um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir para o encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu senão segundo as suas obras. Observações. À primeira vista, este suicídio parece desculpável porque pode ser considerado como ato de devotamento. Com efeito, o é, mas não completamente. Assim como disse o espírito de São Luís a esse homem, faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de se cumprir. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra, e talvez essa carreira devesse dar-lhe a oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa, assim lhe foi tida em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata o seu filho, na crença de que o envia direto ao céu, é menos culpada, porque o fez numa boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar se a hora de deixar a terra não chegou. Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 53, 65, 66 e 67. François-Simon Louvet, do Havre. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Aspas. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Oh, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim?
Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nessas pedras. A isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais nesse mundo. Dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro. Não é isto bastante? Se tivesse fome no lugar deste sofrimento mais terrível, mas invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar dando-me um pedaço de pão? Eu vos peço, orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Fecha aspas. François Simon Louvet. O guia do médium. Aquele que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto a roubou. Faltou-lhe a coragem, e o infortunado, em lugar de olhar para o alto como deveria fazê-lo, deu-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua triste prova lançando-se da torre de François I em 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que, todavia, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Orai a Deus para conceder-lhe essa graça e fareis uma boa obra. Tendo-se pesquisado, encontrou-se no Jornal do Havre de 23 de julho de 1857 o artigo seguinte, do qual aqui está a substância. Aspas. Ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga que suas inclinações à embriaguez levaram ao suicídio. Chama-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, Rua da Corderie. Tinha a idade de 67 anos. Depois de quase 6 anos que esse homem morreu, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si, está nas apreensões da queda. E isso há 6 anos. Quanto isso durará? Ninguém o sabe, e essa incerteza aumenta suas angústias. E isso não vale o inferno e suas chamas? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os sofreram que vêm descrevê-los, como outros descrevem as suas alegrias. Frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda a ideia de que se seja o joguete da própria imaginação. Uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o Sr. C., reticências, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho, com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo ela saiu, escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C., reticências, como simples explosão de dor que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o de seu filho. Evocação do filho vários dias depois do fato. Pergunta: tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Resposta: sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe, ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que amava tanto o caminho que deverá dele afastá-la. Ai,
por muito tempo. Assim ela retardou indefinidamente essa reunião, que seria rápida se a submissão às vontades do Senhor enchesse sua alma e se fosse resignada, humilde e arrependida diante da prova que iria sofrer e a expiação que iria purificá-la. Orai, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, mães comovidas pelo triste relato de sua morte. Não creiais que ela amava melhor que outras mães esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, não amava melhor, mas faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem o cume do Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. Benjamin C. Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolver? Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu o quero, ele me pertence. Nada foi, pois, senão um amor maternal. O quê? Ter carregado 9 meses, nutrido com seu leite a carne de sua carne, o sangue de seu sangue, ter guiado os seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo quando realizava as esperanças que se conceberam dele, que um futuro brilhante se lhe abria à frente. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não compreende o seu desespero e a sua dor, e quando me dou a morte para não deixar meu filho, mo arrebata de novo. Meu filho, onde estás? O evocador. Pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e deveríeis pensar que ele pune toda a infração às suas leis. A privação da visão de vosso filho é a vossa punição. A mãe. Não, eu acreditava Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é ao Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade de minha dor e de meu amor. Oh, quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois, para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador. Vejamos, acalmai o vosso desespero. Pensai que se há um meio para rever o vosso filho, esse não é blasfemando contra Deus, como o fazeis. Em lugar de vô-lo tornar favorável, atraireis sobre vós maior severidade. A mãe. Disseram-me que não o reveria mais. Compreendi que foi para um paraíso que o conduziram. E eu? Estou, pois, no inferno? O inferno das mães? Ele existe. Não o vejo, senão muito. O evocador. Vosso filho não está perdido, sem retorno, crede-me, certamente o revereis, mas é necessário merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus, ao passo que, pela vossa revolta, podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me, Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Jamais pune sem causa, e se vos infligiu grandes dores na terra, foi porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Infelizmente, nela sucumbistes quando viva, e eis que depois de vossa morte, nela sucumbis de novo. Como quereis que Deus recompense os seus filhos rebeldes? Mas ele não é inexorável, acolhe sempre o arrependimento do culpado. Se aceitasseis sem murmurar e com humildade a prova que vos enviava por essa separação momentânea, e se esperasseis pacientemente que lhe aprovesse vos retirar da terra, na vossa entrada no mundo em que estais, imediatamente reveríeis o vosso filho, que viria vos receber e estender os braços. Teríeis a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência.
O que fizestes e o que fazeis ainda neste momento coloca uma barreira entre vós e ele. Não creais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não, está mais perto de vós do que não o credes. Mas um véu impenetrável oculta-o à vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre, e geme da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Chama, com todos os seus votos, o momento afortunado de se vos mostrar. Só de vós depende apressar ou retardar este momento. Orai a Deus e dizei comigo: Meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. A mãe: Que clarão de esperança vindes de fazer luzir em minha alma. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, eu vou orar. Adeus. C. Reticências. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se crer ainda vivo. Ele tem perfeita consciência de seu estado. É que em outros a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que os prendem aos seus corpos. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o seu filho, no mundo em que ele entrou. Era necessário que ela soubesse que estava nesse mundo para ser punida, não o reencontrando ali. Sua punição é precisamente saber que não vive mais corporalmente e no conhecimento que tem de sua situação. Assim é que a cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham, e que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Duplo suicídio, por amor e por dever. Um jornal do dia 13 de junho de 1862 continha o relato seguinte, aspas, A senhorita Palmir, modista, morando na casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador ao qual se juntava o mais amável caráter. Por isso, era ela procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o Sr. B., reticências, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, entretanto, acreditou dever, por respeito filial, render-se aos desejos de seus pais, esposando o Sr. D., reticências, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a de seu rival. Os senhores B. e D. eram amigos íntimos. Embora não tivessem juntos nenhuma relação de interesse, eles não cessavam de se verem. O amor mútuo de B e de Palmir, tornada a senhora D, não se enfraquecera, e como se esforçavam por comprimi-lo, ele aumentava em razão mesmo da violência que se lhe fazia. Para tentar extingui-lo, B decidiu se casar. Esposou uma jovem possuindo eminentes qualidades e fez todo o possível para amá-la, mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Não obstante, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D faltaram aos seus deveres. O que sofreram não se poderia expressar, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para sua casa, e quando queria fugir, constrangia-o a permanecer. Os dois amantes, aproximados um dia por uma circunstância fortuita que não procuraram, se informaram do estado de sua alma e concordaram em pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos e executarem o seu projeto no dia seguinte, devendo o Sr. D estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Depois dos últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa de morte que se deram para não faltarem aos seus deveres. Terminavam pedindo perdão e rogando estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D voltou,
encontrou-os asfixiados. Ele respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados. Tendo o fato sido proposto na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu, aspas, os dois amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta puni-los-á durante migrações sucessivas, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar, e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida a expiação, estarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los, eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um do outro. 1. Evocação da mulher. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes? Resposta. Eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que noite, e que véu espesso sobre a minha vista. 2. Que sensação experimentastes quando despertastes depois de vossa morte? Resposta. Estranha. Eu tinha frio e eu queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, mistura inaudita, o gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. 3. Sentistes uma dor física? Resposta. Todo o meu sofrimento lá está, e lá. Que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração. É provável que se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto levando a mão à sua fronte e ao seu coração. 4. Credes que estareis sempre nessa situação? Resposta. Oh, sempre, sempre, por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras. Sempre assim. 5. Pois bem, podemos vos dizer, com toda a segurança, que não o será sempre assim. Em vos arrependendo obtereis o vosso perdão. Resposta. Que dissestes? Não ouço. 6. Eu vos repito, que os vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento, e nisso vos ajudaremos pela prece. Resposta. Não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Essa palavra é graça, é graça. Que quisestes falar? Falastes de graça? Sem dúvida é a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Uma senhora da sociedade disse que acaba de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada e que sem dúvida foi isso que a marcou, que com efeito, mentalmente, implorara para ela a graça de Deus. 7. Dissestes que estais nas trevas. É porque não vedes? Resposta. Permiti-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. 8. Se não vedes o vosso amante, não sentis a sua presença junto a vós, por que ele está aqui? Resposta. Não me falai dele, devo esquecê-lo num instante, se quero que do crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. 9. Qual é essa imagem? Resposta. A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra por longo tempo matei. Lendo esse relato, de início se está disposto a encontrar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, a considerá-la mesmo como um ato heróico, uma vez que foi provocado pelo sentimento do dever. Vê-se que foi julgado de outro modo, e que a pena dos culpados é longa e terrível por se refugiarem voluntariamente na morte, a fim de fugirem da luta.
A intenção de não faltarem aos seus deveres, sem dúvida, é digna e isso lhe será levado em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, ao passo que fizeram como desertor, que se esquiva no momento do perigo. A pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo sem se reencontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras reencarnações terrestres. Ela está momentaneamente agravada pela ideia de que seu estado presente deverá durar sempre, fazendo essa ideia parte do castigo. Não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes foram dirigidas. Aqueles que achariam essa pena bem terrível e bem longa, sobretudo se ela não dava a cessar senão depois de algumas reencarnações, diremos que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira como suportarão as suas provas futuras, no que se pode ajudá-los pela prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros de seu próprio destino. Entretanto, isso não vale ainda mais que a danação eterna, sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo como devotados para sempre ao inferno, que lhes recusou as últimas preces sem dúvida como inúteis? Luís e a pespontadeira de botinas. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luís G., reticências, oficial sapateiro, fazia a corte a uma senhorita Victorine R., reticências, pespontadeira de botinas, com a qual deveria se casar muito proximamente, uma vez que os anúncios estavam em curso de publicação. Estando as coisas nesse ponto, os jovens se consideravam quase como definitivamente unidos, e por medida de economia, o sapateiro vinha, cada dia, tomar as suas refeições na casa de sua futura esposa. Um dia, tendo Luís vindo, como de costume, cear na casa da pespontadeira de botinas, sobreveio uma contestação a propósito de uma futilidade. Obstinou-se de parte a parte e as coisas chegaram ao ponto que Luís deixou a mesa e partiu jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão. Sabe-se que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez prejulgando segundo a cena da véspera, o que poderia sobrevir quando não houvesse mais tempo para se desdizer, recusou-se reconciliar, e protestos, lágrimas, desespero, nada pôde dobrá-la. Passados vários dias, desde aquele da desavença, Luís, esperando que sua bem-amada seria mais tratável, quis tentar uma última negociação. Chegou, pois, e bateu de modo a se fazer reconhecer, mas se lhe recusou abrir. Então, novas súplicas da parte do pobre desapossado, novos protestos através da porta, mas nada pôde tocar a implacável pretendida. Adeus, pois, malvada, exclamou, enfim, o pobre jovem. Adeus para sempre. Tratai de encontrar um marido que vos ame tanto como eu. No mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois como o barulho de um corpo que tomba deslizando ao longo de sua porta, e tudo entrou no silêncio. Então, ela imaginou que Luís se instalara sobre a soleira para esperar a sua primeira saída. Ela, porém, se prometeu não pôr o pé fora enquanto ele lá estivesse. Havia apenas um quarto de hora que isso se passara, quando um locatário que passava sobre o patamar com luz soltou uma exclamação e pediu socorro. Logo chegaram os vizinhos, e a senhorita Victorine, tendo igualmente aberto a sua porta, lançou um grito de horror, percebendo, estendido sobre o patamar da escada, o seu pretendido, pálido e inanimado. Cada um se apressou em lhe dar socorro, mas logo se percebeu ser tudo inútil e que ele cessara de existir. O infeliz jovem mergulhara o seu trinchete na região do coração e o ferro permaneceu na ferida. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. 1. Ao Espírito de São Luís.
A jovem causa involuntária da morte de seu amante, dela tem a responsabilidade? Resposta: sim, porque ela não o amava. 2. Para prevenir essa infelicidade, deveria esposá-lo apesar de sua repugnância? Resposta: ela procurava uma ocasião para separar-se dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. 3. Assim, a sua culpabilidade consistiu em entreter nele sentimentos que não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Resposta: sim, é isso. 4. Sua responsabilidade, nesse caso, deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Resposta: isto salta aos olhos. 5. O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Victorine? Resposta: sim, porque o seu suicídio que provém do amor é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão. Tendo o espírito de Luiz G. sido evocado uma outra vez, se lhe dirigiram as seguintes perguntas. 1. Que pensais da ação que cometestes? Resposta: Victorine é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. 2. Portanto, ela não vos amava? Resposta: não, no início ela acreditou, iludia-se. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. 3. E vós a amáveis sinceramente? Resposta: eu tinha paixão por ela, eis tudo. Eu acreditava, se eu a amasse com um amor puro, não quereria causar-lhe desgostos. 4. Se ela soubesse que queríeis realmente vos matar, persistiria em sua recusa? Resposta: eu não sei. Não creio, porque ela não é má, mas seria infeliz. Vale ainda mais para ela que isso tenha se passado assim. 5. Chegando à sua porta, tinhais a intenção de vos matar em caso de recusa? Resposta: não, não pensava nisso. Não acreditava que ela fosse tão obstinada. Não foi senão quando vi a sua obstinação que então uma vertigem me tomou. 6. Pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? Resposta: neste momento, sim. Estou ainda muito perturbado. Parece-me estar à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. 7. Compreendê-la-eis mais tarde? Resposta: sim, quando estiver desembaraçado. Foi mal o que fiz, deveria deixá-la tranquila. Fui fraco e disso carrego a pena. Vede, a paixão cega o homem e falo fazer tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. 8. Dissestes que disso carregais a pena. Que pena sofreis? Resposta: errei em abreviar a minha vida, não o devia. Deveria tudo suportar, de preferência, deixando-a acabar com o tempo. E depois sou infeliz, eu sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda lá, em sua porta, a ingrata. Não falai mais disso, não quero mais nisso pensar, me faz muito mal. Adeus. Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem que entretera em Luiz um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque não fez senão ceder a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida. Um ateu. O Sr. J.B.D., reticências, era um homem instruído, mas imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois de sua morte na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. 1. Evocação.
Resposta: eu sofro. Eu sou réprobo. 2. Fomos instados a vos chamar de parte de vossos parentes que desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se vossa evocação vos é agradável ou penosa? Resposta: penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. O espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início, mostrou cólera, quebrou o lápis e rasgou o papel. 4. Sede mais calmo, todos pediremos a Deus por vós. Resposta: sou forçado em crer em Deus. 5. Que motivo vos levou a vos destruir? Resposta: aborrecimento da vida, sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio não tem mais objetivo. Mais ainda, reconhece-se que por esse meio não se escapa de um mal senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos e supostamente em nome da razão, nessa ideia desesperante, fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido a causa. 6. Quiseste escapar das vicissitudes da vida, com isso ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Resposta: porque o nada não existe? 7. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? Resposta: sofro por ser obrigado a crer em tudo o que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. 8. De onde vos provinham as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Resposta: numa outra existência fui mau e meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura, que tem incessantemente sob os olhos. Mas, a miúde, a presunção de nada admitirem acima de si arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que o seu orgulho, estando domado, se rendem, enfim, à evidência. 9. Quando estáveis sufocado, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma. Eram nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. 10. Estais agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. 11. Revistes o vosso irmão? Resposta: oh, não. 12. Por que isso? Resposta: por que reunir os nossos tormentos? Asila-se na infelicidade, reúne-se na felicidade. Ai de mim. 13. Seria bem fácil rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aí ao vosso lado? Resposta: não, não estou muito baixo. 14. Por que não quereis que o chamemos? Resposta: é que ele não é mais feliz. 15. Recusais a sua visão. Isso não poderia senão vos fazer bem? Resposta: não, mais tarde. 16. Desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Resposta: que se ore por mim. 17.
Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Resposta. Ah, os infelizes, possam crer em uma outra vida. É o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição? Isso fá-los-ia bem refletirem. Evocação do irmão do precedente, professando as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo. A sua escrita é limpa e legível. 18. Evocação. Resposta. Possa o quadro de nosso sofrimento vos ser uma lição útil e vos persuadir de que uma outra vida existe, onde se expia suas faltas, a sua incredulidade. 19. Vede-vos reciprocamente com o vosso irmão que acabamos de chamar? Resposta. Não, ele foge de mim. Poder-se-ia perguntar por que os espíritos podem fugir no mundo espiritual, onde não existe obstáculos materiais nem retiros escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo e em relação com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas são limitadas e, para eles, os obstáculos fluídicos fazem o efeito de obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se à visão uns dos outros por um efeito de sua vontade, que age sobre o seu envoltório perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência que vela cada um individualmente, isto é, por todos os seus filhos, deixa-lhes ou recusa-lhes essa faculdade, segundo as disposições morais de cada um, segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. 20. Sois mais calmo que ele. Poderíeis nos dar uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? Resposta. Sobre a terra, não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando estáis obrigado em convir com os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhar diante daquele que vos demonstra que estáis no erro? Pois bem, que credes que sofre o espírito que durante toda uma existência se persuadiu de que nada existe depois dele, que tem razão contra todos? Quando de repente encontra-se em face da brilhante verdade, está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido, por tanto tempo, esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra nem calma nem repouso, não encontrará um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, tocá-lo, porque o orgulho se apodera de tal modo de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer dessa veste fatal. Não é senão a prece de nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. 21. Quereis falar de vossos irmãos viventes ou espíritos? Resposta. De uns e de outros. 22. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Resposta. Ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia. Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos. Independentemente do sofrimento, é a necessidade para esse espírito de reconhecer as verdades que renegara quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa em um começo de humildade em convir que se está enganado. É mais que provável que na sua próxima encarnação o incrédulo terá dado lugar junto de si ao sentimento inato da fé. Tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte, aspas,
Não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante com a que ele tinha quando vivo. Tanto melhor que durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável. Nela se encontram as mesmas formas de hastes de letras, de parágrafo e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade, que ele negava tão formalmente outrora. Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos espíritos e viventes, com isso, se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente na diferença imensa de ateu ao crente. Reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, o seu boleio de frases. Uma palavra, sobretudo, nos impressionou. Foi a de panaceia. Era a sua palavra habitual, dizia e repetia a cada instante. Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que se impressionaram com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas. Que o senhor dê, por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira dali foi tirado, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderíeis evocá-lo de novo, e nesse caso, poderíeis bem lhe endereçar as seguintes perguntas: onde e como se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ficou sob a água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa procedeu-se a sua inumação? Etc. Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a essas perguntas que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deverá ocorrer nesse dia, etc. Fim de aspas. Respondemos a essa carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos para instrução das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Aspas. As perguntas que nos pedistes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade. Mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos faria compreender que são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes responderem categoricamente, sem dúvida, ignorais que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem, como querem e frequentemente como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior que de sua vida, e eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias, e na maior parte do tempo é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia responder, como o fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso. Para que serve perguntar coisas que sabeis? Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve lhe tornar mais penosas pesquisas desse gênero.
É absolutamente como se quisesse constranger um doente que pode apenas, com dificuldade, pensar e falar, a contar os detalhes de sua vida. E isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição. Quanto ao resultado que disso esperais, seria nulo, ficai disso persuadido. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas, e nada podia pôr sobre o seu caminho se os incrédulos não estão satisfeitos, não estariam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e dir-se-iam joguetes de uma alucinação. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim com uma varinha. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médio que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária, que esse médio esteja disponível no momento dado, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. Senhor Felicien era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de um caráter bom, cortês e cheio de amenidade, e de uma perfeita honorabilidade. Falsas especulações comprometeram a sua fortuna. Sua idade não mais lhe permitia reabilitar-se. Cedeu ao desencorajamento e se suicidou em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto de dormir. Não era nem materialista, nem ateu, mas homem de humor um pouco leviano, tomando pouco cuidado com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, evocamo-lo 4 meses depois de sua morte, por simpatia pela sua pessoa. Evocação. Eu lamento a terra, aí tive decepções, mas menores que aqui. Sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que lhe tinha. O mundo dos espíritos é bem misturado e para torná-lo suportável seria necessário uma boa triagem. Custa-me crer que esboços de costumes espíritas poder-se-ia fazer aqui. Balzac lançaria mão à obra, ele seria rude, mas eu não o percebi. Onde se encontram, pois, esses grandes espíritos que tão forte condenaram os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, estacionar aqui por algum tempo antes de irem para as regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar e aqui permaneço. Se bem que o espírito declare encontrar-se numa sociedade muito misturada e, por consequência de espíritos inferiores, sua linguagem dava lugar para nos surpreender, em razão de seu gênero de morte, ao qual não faz nenhuma alusão, porque de outro modo seria bem o reflexo de seu caráter. Isso nos deixou algumas dúvidas sobre a sua identidade. Pergunta. Quereis dizer-nos, eu vos peço, como morrestes? Resposta. Como morri? Pela morte que escolhi, ela me agradou. Meditei muito tempo sobre o que deveria escolher para me libertar da vida, e, na verdade, confesso que não ganhei grande coisa, a não ser de estar livre de meus cuidados materiais, mas para reencontrá-los mais graves, mais penosos na minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. Pergunta. Ao guia do médium. Foi bem o espírito do Sr. Felicien que respondeu? Essa linguagem quase indiferente nos espanta num suicida. Resposta. Sim,
mas por um sentimento desculpável em sua posição e que não compreendeis, ele não queria revelar o seu gênero de morte ao médium. Foi por isso que disse palavras ocas. Acabou por confessar, levado pela vossa pergunta direta, mas está muito aflito com isso. Ele sofre muito por ter se suicidado e afasta tanto quanto possa tudo aquilo que lhe lembra esse fim funesto. Pergunta ao Espírito: a vossa morte nos afetou tanto mais quanto prevíamos as tristes consequências para vós, e em razão, sobretudo, da estima e do apego que tínhamos por vós. Pessoalmente, nunca esqueci o quanto fostes bom e cortês para comigo. Ficaria feliz se vos pudesse testemunhar o meu reconhecimento, se posso fazer alguma coisa que vos seja útil. Resposta: e, todavia, eu não podia escapar, de outro modo, aos embaraços de minha posição material. Agora não tenho necessidade senão de preces. Sobretudo, orai para que eu fique livre dos horríveis acompanhantes que estão junto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais. Eles me chamam frouxo, e têm razão. É covardia tirar a vida. Eis 4 vezes que sucumbo a essa prova. Todavia, eu muito me prometera não mais falir. Fatalidade. Ah, orai, que suplício o meu, sou bem infeliz. Fareis mais por mim em o fazendo do que não vos fiz quando estava na terra. Mas a prova na qual tão frequentemente fali se ergue diante de mim em traços indeléveis. É necessário que eu a sofra de novo em um tempo dado. Terei a força para isso? Ah, tão frequentemente recomeçar a vida, por tanto tempo lutar e ser arrastado pelos acontecimentos para sucumbir, apesar de si, é desesperador mesmo aqui. Para isso é que tenho necessidade de força. Ela é aurida na prece. Disse: orai por mim. Eu quero orar também. Esse caso particular de suicídio, embora ocorrido em circunstâncias muito vulgares, apresenta-se, contudo, sob uma fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes nessa prova, que se renova a cada existência e se renovará enquanto não tiver força para resistir a ela. É a confirmação deste princípio que, quando o objetivo do adiantamento para o qual encarnamos não é atingido, sofremos sem proveito, porque deveremos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Ao Espírito do Sr. Felicien: escutai, eu vos peço, o que vou dizer-vos, e consenti meditar as minhas palavras. O que chamais fatalidade não é outra coisa que a vossa própria fraqueza, porque não há fatalidade. De outro modo, o homem não seria responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e aí está o seu mais belo privilégio. Deus não quis dele fazer uma máquina agindo e obedecendo cegamente. Se essa liberdade torna-o falível, torna-o também perfectível. E não é senão pela perfeição que ele chega à felicidade suprema. Só o seu orgulho leva-o a acusar o destino pelas suas infelicidades na terra, ao passo que, o mais frequentemente, não deve atribuí-las senão à sua incúria. Disso tivestes um exemplo evidente na vossa última existência. Tinhais tudo o que era necessário para ser feliz, segundo o mundo: espírito, talento, fortuna, consideração merecida. Não tinhais nada de vícios ruinosos, e, ao contrário, qualidades estimáveis. Como a vossa posição se encontrou tão radicalmente comprometida? Unicamente pela vossa imprevidência. Convinde que, se agisseis com mais prudência, se soubesseis vos contentar com a bela parte que já tinhais, em lugar de procurar aumentá-la sem necessidade, não vos arruinaríeis. Não houve, portanto, nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis evitar o que ocorreu. A vossa prova consistia num encadeamento de circunstâncias que deveriam vos dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio.
Infelizmente para vós, apesar do vosso espírito e da vossa instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e carregais a pena de vossa fraqueza. Essa prova, assim como pressentistes com razão, deverá se renovar ainda na vossa próxima existência. Sereis alvo de acontecimentos que provocarão de novo o pensamento do suicídio, e assim será até que houverdes triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em lugar de vos condenar irremissivelmente numa primeira falta, vos oferece sem cessar os meios de reparar. Sofrereis, pois, não eternamente, mas tão longo tempo quanto a reparação não ocorrer. De vós depende tomar, no estado de espírito, resoluções de tal modo enérgicas de expressar a Deus um arrependimento tão sincero, de solicitar com tanta instância o apoio dos bons espíritos, que chegareis na terra couraçado contra todas as tentações. Uma vez obtida essa vitória, caminhareis na rota da felicidade com tanto maior rapidez que, sob outros aspectos, o vosso avanço já é muito grande. É, pois, ainda um passo a transpor. Nisso vos ajudaremos com as nossas preces, mas elas serão impotentes se não as secundardes com os vossos esforços. Resposta: obrigado. Obrigado pelas vossas boas exortações. Delas tenho muita necessidade, porque sou mais infeliz do que queria fazê-lo parecer. Vou aproveitá-las, vos asseguro, e preparar-me para a minha próxima encarnação, na qual, desta vez, farei de modo a não sucumbir. Tarda-me sair do ignóbil meio onde aqui estou relegado. Feliciano. Antoine Bell. Guarda-livros numa casa bancária do Canadá, suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, doutor em medicina e farmacêutico na mesma cidade, nos deu, por sua conta, as informações seguintes. Aspas. Eu conhecia Bell há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de numerosa família. Há algum tempo imaginou ter comprado veneno em minha casa e que dele se serviu para envenenar alguém. Frequentemente vinha suplicar-me para dizer-lhe em que época lhe o vendera e se entregava então a transportes terríveis. Perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família ficava numa ansiedade contínua das 4 horas da tarde até as 9 horas da manhã, momento em que entrava na casa bancária, onde tinha seus livros de maneira muito regular, sem jamais cometer um único erro. Tinha o costume de dizer que um ser que sentia nele fazia-o ter a sua contabilidade com ordem e regularidade. No momento em que ele parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava: Não quereis me enganar. Eu me lembro, isso é verdade. Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865, a pedido de meu amigo. 1. Evocação. Resposta. Que quereis? Fazer-me sofrer um interrogatório? É inútil, eu confessarei tudo. 2. Está longe de nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejávamos unicamente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis. Resposta. Se o podeis, por isso vós seria muito reconhecido. Tenho horror do meu crime e sou muito infeliz. 3. Nossas preces, disso temos esperança, abrandarão as vossas penas. Parecei-nos, de resto, em boas condições. O arrependimento já é um começo de reabilitação em vós. Deus, que é infinitamente misericordioso, tem sempre piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Aqui disse-se a prece para os suicidas que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quereis nos dizer de qual crime vos reconheceis culpado? Ser-vos-á tida em conta essa confissão feita com humildade. Resposta.
Deixai-me primeiro vos agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo eu vivia numa cidade da qual o Mar do Sul banhava as muralhas. Amei uma jovem e bela criança que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui repelido pela sua família. Ela anunciou-me que iria desposar o filho de um negociante cujo comércio se estendia além dos 2 mares, e fui repelido. Louco de dor, resolvi tirar minha vida, depois de saciar a minha vingança, assassinando meu rival odiado. Na véspera do dia em que a minha bem-amada deveria ser dele, ele morreu envenenado pelos meus cuidados, achando este meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e é necessário que viva ainda. Ó meu Deus, tende piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. 4. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso adiantamento e vos lastimamos sinceramente. Mas, uma vez que vos arrependestes, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso projeto de suicídio. Resposta: não. Confesso com a minha vergonha que a esperança retornou ao meu coração. Queria desfrutar o preço de meu crime, mas os meus remorsos me traíram. Expiei pelo último suplício esse momento de alucinação. Enforquei-me. 5. Tinhais consciência dessa má ação na vossa última existência? Resposta: somente nos últimos anos de minha vida. E eis como. Eu era bom por natureza, depois de submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo. Disso me livrei depois de muitos anos pelas minhas preces e o meu arrependimento. Recomeçava a vida uma outra vez, a última, e a atravessava pacífico e tímido. Tinha em mim uma vaga intuição de minha fraqueza nativa e de minha falta anterior, da qual conservei a lembrança latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai de minha vítima, não teve grande dificuldade para se apoderar de mim e fazer reviver em meu coração, como num espelho mágico, as lembranças do passado. Alternativamente, influenciado por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador ou o pai de família que ganhava o pão de seus filhos com o seu trabalho. Fascinado por esse demônio obsessor, fui por ele impelido ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, porém menos do que se eu tivesse resolvido eu mesmo. Os suicidas de minha categoria, e que são muito fracos para resistirem aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos que aqueles que se tiram a vida pelo único fato da ação de seu livre-arbítrio. Orai comigo, pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança, e orai também por mim, a fim de que adquira a força e a energia necessárias para não mais falir à prova do suicídio por livre vontade, a qual me submeterei, dize-me, na próxima encarnação. 6. Ao guia do médium. Pode um espírito obsessor realmente levar o obsidiado ao suicídio? Resposta: seguramente, porque a obsessão, que é ela mesma um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando ele sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O espírito tem razão, de resto, quando diz que aquele que faz o mal pela instigação de um outro é menos responsável e menos punido que aquele que o comete por seu próprio impulso. Mas não está inocentado porque, desde um instante que se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem não está ainda fortemente enraizado nele.
7. Como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento, que tinham livrado esse espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? Resposta. O arrependimento, vós o sabeis, não é senão a preliminar da reabilitação. Mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas, é necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo que fazem adquirir um mérito a mais quando delas sai vitorioso. Será o alvo da perseguição dos maus espíritos até que estes o sintam bastante forte para lhes resistir. Então, eles o deixam em repouso, porque sabem que as suas tentativas seriam inúteis. Estes dois últimos exemplos nos mostram a mesma prova se renovando em cada encarnação, por tanto tempo quanto nela se sucumba. Antoine Bell nos mostra, por outro lado, o fato não menos instrutivo de um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior, como um remorso e uma advertência. Vemos por aí que todas as existências são solidárias umas com as outras. A justiça e a bondade de Deus revelam-se na faculdade que deixa ao homem para se melhorar gradualmente, sem jamais fechar-lhe a porta do resgate de suas faltas. O culpado é punido pela sua própria falta, e a punição, em lugar de ser uma vingança de Deus, é o meio empregado para fazê-lo progredir.